Olá pessoal, boa tarde ou bom final de tarde ou bom começo de noite nesse horário de verão, enquanto as luzes do dia ainda não completamente se apagam, o nosso dia fica um pouco mais comprido e talvez ainda um pouco mais produtivo. De antemão quero te agradecer pela presença aqui novamente nesse webinar em que a gente vai falar de um assunto bem legal, que muita gente tem perguntado, né? Como fazer uma entrevista de emprego? São perguntas interessantes, são dúvidas interessantes, sobretudo no contexto econômico que a gente vive e de acordo com as necessidades também que as empresas têm de procurar, de atrair e reter os recursos humanos para a sua organização. Mas antes disso, eu queria fazer um convite para você de olhar nosso canal do YouTube, da Ponte ao Futuro, e também a nossa fanpage aqui na Ponte ao Futuro, para dar uma olhada no webinar que a gente fez no mês passado, há mais ou menos 30 dias, no qual a gente falou sobre um tema também muito legal, que as pessoas perguntam e questionam muito. Como elaborar um orçamento para colocar uma verba, para colocar dinheiro para as nossas iniciativas de treinamento e desenvolvimento para o ano de 2019. Então, como fazer um projeto para alocar recursos para as atividades de treinamento e desenvolvimento dentro de uma empresa. Então, a gente tem, além do vídeo em que a gente fala bastante sobre o tema, a gente tem bastante material e quem assina a nossa newsletter, quem acompanha a gente no nosso site, na nossa fanpage, está bem familiarizado com isso e está recebendo bastante conteúdo legal. Então fica aqui um convite, nos comentários aqui logo abaixo desse vídeo você vai ver o link para o nosso canal do YouTube e aqui também na nossa fanpage da Ponte ao Futuro você vai acessar esse vídeo e você vai conseguir receber os nossos materiais, ok? Fica esse convite e fica o agradecimento para quem no mês passado nos acompanhou e ajudou as pessoas a tirar suas dúvidas, enfim, nos ajudou a construir um material ainda melhor. Mas vamos ao que interessa, vamos falar daquilo que a gente se programou para esse mês, que é sobre entrevista de emprego. E aí já surge a primeira questão, que muita gente já me perguntou antes mesmo desse encontro de hoje, desse bate-papo. Então, Fabiano, você vai nos ensinar a como se comportar numa entrevista de emprego? Porque quando a gente fala desse tema, a primeira coisa que vem à cabeça é como eu, candidato a uma vaga, procurando por uma recolocação, como eu devo agir e me comportar numa entrevista de emprego. E faz muito sentido essa dúvida, afinal de contas, né, gente? Nós ainda estamos numa crise econômica, existem cerca de 13 milhões de desempregados no Brasil, pessoas que estão há bastante tempo à procura de uma recolocação ou pessoas que estão querendo mudar de emprego ou mudar de carreira. E existem também aquelas dúvidas naturais que vêm da ansiedade, afinal de contas, eu vou ser entrevistado, vou ser avaliado e o que eu devo fazer? Bom, para a gente não deixar passar esse tema em branco, claro, eu vou deixar algumas dicas que são bem básicas. A primeira delas, obviamente, sempre vá preparado. Procure saber mais da empresa que você vai visitar, na qual você será entrevistado. Procure saber bastante sobre a vaga e esteja capacitado para ela. Cuide, obviamente, com o teu traje, com a tua roupa. Cuide muito com as tuas palavras, com os teus vícios de linguagem, as gírias. Cuide muito com a tua postura na hora da entrevista e tenha muita segurança no que você vai falar. Acima de tudo, seja honesto, seja sincero e não prometa aquilo que você não consegue entregar. Depois, gente, é uma questão de nós conseguirmos ter bastante confiança de que aquela vaga é para ser nossa e a gente transmitir essa confiança e segurança para a pessoa que está nos entrevistando. Agora vejam que interessante. Hoje em dia, apesar de, infelizmente, termos esse público tão grande de desempregados no nosso país, também é muito comum eu ouvir nas empresas com quem eu trabalho e com várias pessoas com quem eu converso, da área de gestão de pessoas, que não se consegue encontrar o profissional adequado para aquela vaga. Há uma dificuldade grande em encontrar determinados profissionais de algumas áreas, há uma dificuldade grande de reter determinados profissionais dentro das empresas, mas principalmente, enquanto há muitas pessoas à procura de trabalho, também tem muitas vagas em aberto nas empresas. Parece contraditório, né? A gente tem de um lado um grande número de pessoas procurando por um trabalho e do outro lado um grande número de empresas procurando por profissionais qualificados para preencher esses postos de trabalho. E aí que vai a primeira, talvez, ideia que vai desmistificar esse paradigma que a gente fala de entrevista de emprego. Já foi o tempo em que somente o entrevistado deveria se preparar para a entrevista de emprego. Eu vou além. Eu digo o seguinte, o resultado de uma empresa, o lucro dela, a produtividade, enfim, né, tudo de bom que ela procura fazer
começa no momento da entrevista de emprego, começa na seleção daquele profissional para trabalhar dentro da empresa. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, também é comum a gente ver um alto índice de rotatividade dentro das empresas e parece que as empresas não dão conta de repor aquelas vagas que estão em aberto. Ao mesmo tempo que você contrata uma pessoa, depois de um tempo, 2 meses, 3 meses, 6 meses, essa pessoa acaba saindo, por N motivos. E uma das primeiras coisas que eu gosto de mencionar é uma frase, é lembrar de uma frase que foi citada no começo dos anos 80 por um cidadão alemão chamado Peter Schultz. Ele era presidente da Porsche, da Mundial, né? Porsche, automotores, naquela época. Ele disse o seguinte: contrate uma pessoa pelo caráter e treine as suas habilidades. E isso casa com o que a gente vê hoje em dia, nos dias de hoje. Nós contratamos pessoas pelos currículos, mas a gente acaba desligando essas pessoas pelos seus comportamentos e suas atitudes. A pessoa procura uma outra empresa, procura um trabalho, às vezes até por uma questão salarial, pura e simplesmente isso, mas a própria pessoa acaba deixando essa empresa porque ela não se dá bem, o ambiente não é bom, o relacionamento não é bom, não é um lugar legal para se estar. E agora, em pleno século XXI, toda essa geração que está indo para o mercado de trabalho, geração essa que nasceu já nesse século e geração essa que está estudando e se preparando para o mercado de trabalho, tem ficado também muito criteriosa e seletiva com o tipo de empresa em que ele vai querer trabalhar. Então, gente, na hora da entrevista de emprego, a pergunta é: quem é que deve estar mais ansioso? Né? Onde é que estão os pontos de atenção maior? Quem deve estar mais preocupado ou quem deve se preparar mais para a entrevista? E eu digo o seguinte, as duas partes. O candidato que quer a vaga deve, claro, né, se preparar, deve, obviamente, estar munido de todos os conhecimentos e tudo aquilo que diz que ele é a pessoa mais indicada para aquela posição, mas a empresa também precisa ser atrativa para essa pessoa. Porque senão, tudo que a gente vai conseguir é preencher vagas. Tudo que a gente vai conseguir é contratar números para que esses números não façam falta depois no ambiente de produção, administração, comercial, enfim. Tudo que a gente vai fazer é não deixar o quadro de pessoal em aberto. E a gente esquece que essas pessoas são fundamentais para o resultado. Sempre foram. Hoje em dia se fala ainda mais nisso. Só que se a gente deixar de lado isso, o nosso processo seletivo vai ficar muito pobre. E aí é muito comum encontrarmos pessoas, tanto pessoas da própria empresa, às vezes terceirizados, ou enfim, pessoas que não foram devidamente preparadas para tal, que não entendem que às vezes o processo seletivo precisa começar bem antes do próprio ato de procurar o candidato. Primeira coisa então, qual é a vaga que está em aberto? Quais são as competências que eu preciso dessa pessoa, que eu vou procurar? Quais são os comportamentos e atitudes que eu desejo? E geralmente essas coisas não estão nos currículos. E é muito difícil a gente encontrar isso quando a gente vai divulgar uma vaga, inclusive. Determinados comportamentos e atitudes ficam à mercê e a gente contrata uma pessoa sem saber determinadas condições que são importantes. Como é que uma pessoa de uma área de recursos humanos faz para saber disso? Ela precisa falar com o líder. Aquele líder que vai ser futuramente o gestor daquela pessoa naquela área em que ele será contratado, essa pessoa é importante. Ele precisa passar esse briefing da vaga, ele precisa dizer qual é o perfil que eu preciso, quais são as competências que ele precisa entregar, quais são as coisas que são importantes para ele. Essa é a primeira situação. A segunda, na própria busca por candidatos, é avaliar não só o currículo que você recebe, que é um papel ou um currículo digital que tem diversas informações sobre a escolaridade da pessoa, as experiências prévias que ele teve de trabalho, ou até mesmo alguns traços do comportamento dele. É muito comum hoje os entrevistadores, os recrutadores irem para as redes sociais e evidenciarem determinados traços de comportamento e atitude nas próprias redes sociais. E ali já acaba havendo um filtro para que esse candidato não seja chamado posteriormente para uma entrevista. Mas antes mesmo de fazer essa seleção, de chamar essa pessoa para a entrevista, eu dou uma outra dica que eu acho fundamental. Descubra quais são os valores da empresa. Aqueles mesmos do planejamento estratégico, missão, visão, valores. Quais são os valores da empresa para a qual você está recrutando aquela pessoa? Esses valores são compartilhados por essa pessoa
que será contratada, que será entrevistada, é fácil evidenciar isso. Com algumas perguntas a gente consegue construir uma forma de avaliar e observar isso na pessoa que está sendo entrevistada. Então, por exemplo, vai que para que aquela empresa a questão da pontualidade seja um valor muito importante, seja não só na pontualidade do cartão ponto, mas também no cumprimento de prazos. E eventualmente você vê que aquela pessoa não é tão pontual assim, às vezes até começar pelo horário que ele chega para a entrevista, ele não consegue cumprir o horário da entrevista. Percebam que ali há uma dica importante de valores que não são congruentes com aquilo que a empresa tem. E se nós insistirmos, às vezes, no contratar uma pessoa que preenche requisitos técnicos para aquela vaga, mas se a gente ignora requisitos comportamentais, a gente pode estar fazendo uma má contratação e essa pessoa não se adaptar bem ao nosso ambiente de trabalho. Então, só recapitulando, primeira coisa, qual é o contexto da vaga? O que o líder nos diz sobre aquela vaga? O que ele está buscando? O que ele precisa? Não só o conhecimento técnico, mas também os comportamentos e atitudes daquela pessoa. Segundo passo, quais são os valores que nós temos, que a empresa tem, e quais são os valores que aquele candidato tem? Eles são congruentes? Eles batem? Né? Eles dão um match? Isso é muito importante porque esse relacionamento que vai ser construído precisa estar baseado e pautado nessa identificação. Aí, finalmente, a gente chama a pessoa para a entrevista. E na entrevista, gente, nós precisamos sair do lugar comum. Quando a gente faz entrevistas por atacado, né, você faz vários agendamentos, você vai falar com várias pessoas naquele dia, é plenamente compreensível que depois de um tempo você, o entrevistador, está saturado. A entrevista entra num processo mecânico e ela não é necessariamente a forma mais eficiente, mais efetiva de ver se aquele candidato é a pessoa mais adequada para a vaga. Então nós temos que ter isso em mente. Nós não podemos fazer todas as perguntas iguais para todos os entrevistados que surgirem. Se a gente faz uma análise curricular prévia, se a gente dá uma olhada no perfil do candidato de forma prévia, dá para a gente criar ou imaginar perguntas que sejam importantes fazer para aquela pessoa num determinado contexto. E se a gente segue apenas um roteiro pré-definido, a gente vai fazer as mesmas perguntas para todas as outras pessoas. E as pessoas só vão responder aquilo que nós perguntarmos. Mas de repente, há indícios, há um elemento, há algo muito importante ali que a gente deixa passar em branco porque a gente não se preparou adequadamente para aquele momento. Então a entrevista precisa ser customizada. Mas assim, Fabiano, customizada em que ponto? Um processo para cada pessoa? Sim, afinal de contas, as reuniões são individuais. Você está conversando com uma pessoa de cada vez. Às vezes as vagas são diferentes. Às vezes até a gente pensa assim, não, mas aquela vaga é muito operacional, a gente não precisa ter muitos requisitos, é um processo mais simples. Tudo bem, talvez não seja algo tão complexo nesse sentido, mas ainda assim é importante entender que há um ser humano do outro lado, né, que está conversando conosco e que ele também tem expectativas e ansiedades com relação àquela conversa. Então é até um sinal de respeito para com aquela pessoa que está lá conversando conosco. É claro que ali naquele momento a gente vai poder ver quem eventualmente está tentando vender algo que ele não consegue entregar, quem eventualmente está falando algo que a carteira de trabalho dele diz que é diferente, e muito provavelmente a gente, quem tem mais experiência, né, vai observar que aquela pessoa, talvez pelo feeling que a gente tem, não vai ser o melhor indicado para aquela vaga. Tudo isso é possível. Ainda assim, gente, o nosso índice de acerto, de precisão numa entrevista de emprego será maior na medida em que a gente começar essa seleção desde lá de trás, na identificação do briefing, do perfil desejado com o líder daquela área, no momento em que a gente mapeia os valores da empresa e os valores que esses candidatos eventualmente terão que ter para que haja essa congruência e quando a gente se prepara para a entrevista. E aí tem um outro ponto que eu acho muito legal e que causa uma certa dificuldade ou até trauma por parte de alguns líderes. Eu gosto da ideia de convidar o líder para participar da entrevista. Ele precisa conhecer os candidatos para a vaga, para aquela vaga ou para aquelas vagas que ele futuramente terá que lidar. As pessoas que futuramente ele terá que trabalhar na sua equipe. Porque hoje em dia ainda é muito comum que o processo seja completamente conduzido pela área de recursos humanos. E eis que chega um dia que o líder recebe, numa segunda-feira, aquele novo funcionário, aquele novo colaborador para trabalhar. E aquela pessoa vai conhecer o líder naquele momento, e o líder vai conhecer, obviamente, a pessoa naquele momento, e já está contratado.
E eventualmente o líder vai perceber que talvez aquela não foi a melhor escolha, talvez já seja tarde, e aquela pessoa já está trabalhando conosco cheia de expectativas. Por quê? Só por causa da percepção do líder, ou por causa de uma antipatia que ele pode gerar, ou porque ele simplesmente não foi com a cara da pessoa? Não, não é por causa disso. É por causa da experiência que o líder tem naquela função, de saber o que já deu certo e o que já deu errado, e de toda a expectativa que ele também tem para com aquele colaborador. E aí eu volto a dizer o seguinte: se eu sou líder de uma determinada área, de um determinado setor, eu quero ter comigo o melhor profissional possível, o melhor colaborador possível. Só que para que isso aconteça, eu também preciso ser parte ativa desde o processo de atração, para que ele depois possa ficar dentro da empresa por um bom tempo. Porque o meu resultado, o resultado da minha área, começa a ser construído no momento em que essa pessoa é contratada e vem para dentro da empresa. Antes disso ainda, quando ela é selecionada e quando ela vem para a entrevista. Eu não preciso talvez nem dizer que processos seletivos são caros. Sobretudo um processo de rescisão por causa de uma contratação mal feita. É caro não só por causa do custo material da rescisão, é caro por causa do tempo que a gente dedica para um processo de entrevista, de seleção, de contratação, de exames e tudo mais, e depois para o próprio processo de rescisão. Mas é mais caro ainda por conta de um detalhe muito importante. A gente dedicou um tempo para treinar aquela pessoa. E aquela pessoa, se não for bem selecionada, ou bem acompanhada, ou bem treinada, não vai render o esperado. E daqui a pouco a gente pode até dizer assim: se não deu certo, troca. Não é uma peça de carro. Não é qualquer aplicativo que você pode baixar ou de repente descartar porque não está usando. O recurso humano é fundamental porque na medida em que ele vai ganhando tempo, ele vai avançando dentro da organização, ele vai sendo treinado, ele vai aprendendo e vai rendendo mais. Se a gente não dar conta de fazer a reposição adequada no ritmo que a empresa precisa, a gente sempre vai estar com as vagas preenchidas, mas a gente não vai ter o rendimento adequado das pessoas. E aí nós chegamos ao outro ponto importante, né, que é o último, mas não porque o último ele é menos importante, é quando a pessoa entra para trabalhar na empresa. O acolhimento que a gente precisa dar para essa pessoa quando ela começa a trabalhar na empresa. Há diversos casos de empresas com quem eu trabalho que eles relatam atitudes simples. Um simples bom dia e uma coisa de boas-vindas para aquela pessoa, para ele ser recebido. Imagina a ansiedade, e todo mundo já passou por isso, né? Imagina a ansiedade da pessoa que está indo para o seu primeiro dia de trabalho. Ele quer agradar, ele quer se dar bem, ele quer se entrosar, ele também deseja ser bem recebido. A ansiedade pode atrapalhar, ele pode não render nos primeiros dias, ou pode até naqueles primeiros dias não ser tão bem avaliado, justamente porque ele não foi adequadamente recebido dentro da empresa. Então é claro, né? O que eu estou falando? Fazer uma festa de boas-vindas? Não, mas as boas-vindas precisam ocorrer. Que ele seja apresentado aos demais, que ele seja reconhecido como alguém que tem um nome e veio para ocupar determinada posição dentro da empresa. E que ele será acompanhado naqueles primeiros dias até que ele consiga andar com as próprias pernas, ou como eu gosto de dizer, até que a gente consiga tirar as rodinhas da bicicleta. Porque ele vai se sentir bem naquele ambiente. E ele se sentindo bem naquele ambiente, ele tende a conseguir ser produtivo rapidamente. Vejam que esse é um atributo especificamente do líder, da própria área de recursos humanos, claro, mas especificamente do líder. E vejam, gente, que a contratação, o processo seletivo, começa com o líder quando ele passa o perfil da vaga e do profissional que ele está procurando, e quando ele constrói esse processo em conjunto com a área de recursos humanos, e sobretudo, quando lá no final, quando esse processo encerrou com a contratação, com a forma que ele recebe esse profissional e com a forma que esse profissional é inserido dentro da organização, dentro daquela equipe. Eu também gosto de dizer o seguinte, tá, gente? Meçam, avaliem por quanto tempo, né, as pessoas ficam dentro da empresa e quanto tempo a gente consegue ver que ela está rendendo aquilo que está sendo esperado. Porque isso também é um indicador importante da forma como os nossos processos seletivos são feitos e da forma como essas pessoas são recebidas dentro da empresa. Vale lembrar, não é uma simples troca de peça, são pessoas. Pessoas têm perfis, têm comportamentos, expectativas, têm emoções. Pessoas têm várias opiniões diferentes,
Ainda que todo mundo quer ir para o mesmo lugar, todo mundo quer trabalhar e todo mundo comunga dos mesmos objetivos. Mas essa é a grande sacada das entrevistas de emprego. Parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. Basta a gente tornar esse processo menos mecânico e mais humanizado. Menos, talvez assim, processo e mais pessoa. E sobretudo, gente, lembrar que nós não estamos simplesmente preenchendo vagas, mas sim que a gente está ali para ajudar a contribuir no resultado da empresa. Começa com a gente, começa na área de recursos humanos. Para as pessoas de recursos humanos em específico, muito se fala em RH estratégico. Essa é uma das formas de nos tornarmos estratégicos para a empresa. Essa é uma forma que eu diria que até é relativamente fácil para que a gente se posicione de forma estratégica para a organização. O resultado da empresa começa a ser construído ali, com a forma que as pessoas são recebidas, contratadas pela empresa, inseridas dentro da organização e com a forma que elas rendem para a empresa. Qualquer pessoa, para qualquer empresa, que a gente conseguir mostrar que por meio dos nossos trabalhos a gente consegue gerar resultados positivos para a organização, qualquer pessoa que consiga isso será vista como estratégica para o negócio. E aí você também estará saindo em vantagem nesse sentido. Então lembre-se, tá, gente? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, lembre-se que pelo menos uma vez na vida você esteve do outro lado, você esteve sendo entrevistado. Então pergunte-se, como é que eu gostaria hoje de ser entrevistado? Como é que hoje eu gostaria de ser abordado? Quais são as perguntas que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim? O que eu, enquanto entrevistado, gostaria de falar para o meu entrevistador? O que eu gostaria de saber da empresa na qual eu pretendo trabalhar? Como eu gostaria de ser recebido dentro da organização? O exercício da empatia é bem legal e vai fazer toda a diferença nesse processo. O que eu tinha sobre o assunto era isso. Dá para a gente falar a noite toda a respeito. De qualquer maneira, eu convido vocês a acompanhar a nossa fanpage, o nosso site, ponteaofuturo.com.br. Lembrar que esse vídeo estará disponível na nossa fanpage e futuramente também no nosso canal do YouTube. E vocês fiquem bem à vontade de mandar qualquer pergunta, qualquer questionamento pela nossa fanpage ou pelo e-mail contato@ponteaofuturo.com.br. Agradeço pela atenção de vocês, espero encontrá-los novamente no mês que vem, no nosso novo bate-papo, e desejo que os processos seletivos e os recrutamentos sejam cada vez melhores, que as entrevistas de emprego sejam menos ansiosas e sejam mais produtivas. Um grande abraço para vocês, boa noite e a gente se vê.